Jesus colocou essa parábola no sermão profético? Olha, eu vou dizer bem direto e bem duro, que inclusive eu estou falando para mim mesmo. Se você está dependendo da luz dos outros, toma muito cuidado com o tempo de transição. Toma muito cuidado. Há milhares de criaturas que vivem seguindo os seres humanos. Ah, fulano falou que tem que fazer isso. O guia falou que tem que fazer isso. Ah, eu sigo Beltrano, eu sigo Ciclano. Porque nós estamos vivendo a época dos gurus. Tem guru para tudo. Guru para perder barriga, guru para ganhar barriga. Guru para se vestir, guru para se despir. Tem para tudo. E as pessoas estão numa fascinação. E no momento de transição que nós estamos vivendo, você tem que ter luz própria. E para ter luz própria, seu coração tem que se acender. Seu coração tem que virar uma chama. Porque nos momentos mais desafiadores da nossa vida, você vai passar sozinho. Porque a evolução é individual. Bem lembrado. A evolução é individual. Então não adianta o Chico ser um farol. Se eu não for pelo menos uma vela, pode começar a rezar. Jesus chama as criaturas que dependem da luz dos outros de virgens loucas. Nós precisamos acender luz em nós mesmos. O que é acender luz em si mesmo? Espiritualizar-se. E é aqui que é o desafio. Qual que é o desafio da transição? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, o que você fica pensando? Faz um teste. Amanhã. As coisas principais que você pensar durante o dia, você anota. Você acorda, aí passa um vizinho, nossa, mas ele é feio. Não, você não fala, aí pensa. Mais feio do que eu. Você já está criticando. Ele está pensando tudo no seu dia a dia. A somatória do que você pensa e do que você sente é o que você verdadeiramente é. Por isso que na obra de André Luiz nós encontramos uma coisa sensacional. André Luiz olha para uma moça, ela é linda. É uma top model. Mais bonita, né? As top models são muito magrinhas, né? Ela é mais bonita do que uma top model. Ele fica lindo. Aí ele vê ela saindo do corpo. Quando a moça sai do corpo, ela vira uma bruxa, só falta maçã na mão. Quando André Luiz fala com os crentes, o que aconteceu? O que aconteceu com essa moça? Pergunta bem feito. Quem fez isso com ela? Ela mesma. Bonita, André, é a forma física dela. Mas olha para os pensamentos e para o coração dessa moça. Olha o que ela sente pelas pessoas. É só coisa ruim. É uma moça completamente fútil. Então, quando você chega no mundo espiritual,
Você é despido. Despido de quê? Despido do corpo, da aparência física. Então é no mundo espiritual que nós vamos saber quem que é bonito e quem que é feio. É lá que nós vamos saber. Não tem jeito de emprestar azeite para o outro. Você pode amar tanto uma criatura, mas não tem jeito de dar azeite para ela. Não tem como emprestar luz. Você pode iluminar. 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 Mas impressos, mais ou menos. Por essa razão, no momento de transição, nós precisamos construir uma base de espiritualidade dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Por quê? Porque acontecimentos desafiadores vão cercar os nossos passos. Nós já estamos vivendo isso. Nós já estamos vivendo isso. Estamos presenciando fatos que são fatos graves. Nós estamos presenciando situações que são situações graves. Quantas vidas de jovens são ceifadas pelo tráfico de drogas? Quantas? Cada jovem viciado em droga tem pai e tem mãe. Quantas famílias, e vou dizer mais, quantas famílias espíritas estão com jovens viciados em crack dentro de casa? Em cocaína, em outras drogas. Em outras drogas. Em ácidos, comprimidos. Quantos? Vamos pensar nisso. Mais grave do que isso, quantos pais de família viciados em álcool? Famílias se desestruturando, porque o pai ou a mãe tem vícios graves, e a família fica abandonada. Isso é o Apocalipse. Esse já é o Apocalipse. Já é o período de transição. Não precisa ir longe. As grandes catástrofes que nós estamos vivendo são catástrofes de ordem moral. Mais do que de ordem física. E nesse momento nós precisamos primeiro construir luz em nós mesmos. Olha, isso é difícil. É difícil. Porque nós aprendemos aqui fé. 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 Aí você vai aprendendo. 1 ano, 2, 3, 4. Aí vem a tempestade na sua vida, que é a hora de você treinar a fé. Porque fé é uma coisa íntima. Fé é uma força que você desenvolve dentro de você. Paciência é uma força interior. Interior. É uma luz que você acende. Por isso que nós temos um livro belíssimo psicografado pelo Chico, que se chama Voltei, que é o nosso irmão Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira. O que esse homem trabalhou no movimento espírita, mas trabalhou muito. Ele trabalhou tanto fora que esqueceu de trabalhar dentro.
sinto grato. Como uma vez eu atendi um amigo, ele falou, olha, estava vivendo uma situação muito difícil na vida dele, e ele falou assim, olha, eu já fundei 30 casas espíritas, e agora eu estou vivendo essa situação, estou desesperado. Eu falei para ele, chegou a hora de você fundar uma casa espírita dentro de você. Agora é a hora de você erguer um altar no seu coração. Porque existe trabalho fora e existe trabalho dentro de nós. Dentro. Fortaleza interior. Fortaleza interior. É isso. Para ser usada nos momentos desafiadores. Esse é que é o segredo. E isso não tem como passar. Nós precisamos construir. Nós precisamos nos voltar para dentro. Quais são suas fraquezas? Quais são suas virtudes? Quais são suas virtudes? É preciso catalogar as virtudes, ainda que sejam pequenas. E aí nós vamos entender por que a parábola dos talentos está no sermão profético. A parábola dos talentos, contada por Jesus, está no sermão profético. Como se Jesus dissesse assim, usa o que você tem de melhor. Emmanuel diz, já pensou um mundo em que todos os seres humanos contribuíssem com seus valores para a obra coletiva? Já imaginou, gente? Um mundo em que todo mundo fizesse um pouquinho para ele ser melhor? Ele muda amanhã. Muda amanhã. Mas, o que nós fazemos? Enterramos as nossas potencialidades. Então, vou dar um exemplo. Se você é muito inteligente, o que Deus espera de você? Que você ajude a ignorância. Se você é alguém que já conquistou a humildade, o que Deus espera de você? Que você conviva com as pessoas que são orgulhosas. Se você é alguém já pacífico, Deus vai te colocar no meio de gente doidinha, meio atrapalhada, para você pacificá-las. Isso é parábola dos talentos. Os bons colocados como sal na multidão dos maus. Para quê? Para transformá-los. Numa sala de 40 alunos, para dar aula, você coloca quantos professores? Um. Se eu for fazer arroz para todo mundo aqui, 5 quilos de arroz, 5 quilos de sal, é essa a proporção? Por isso Jesus diz, vós sois o sal da terra. É sempre assim. É sempre assim. Quem tem inteligência vai ser colocado ao lado dos outros que não têm para ajudá-los. Aqueles que vieram com a missão da riqueza material vai receber os mais carentes para ele poder dar emprego, para ele poder gerar o progresso, para ele poder educar. Aqueles que têm espiritualidade vão receber na família os espíritos ainda imaturos do ponto de vista espiritual, para que ele possa conduzi-los.
É a parábola dos talentos. Mas o que a maioria das criaturas faz? Enterra o seu talento. O que é enterrar o seu talento? É você usar o que você tem de bom só para você. Isso é enterrar o talento. O problema do mundo é que as pessoas boas só usam a sua bondade para elas mesmas. Nós usamos os nossos potenciais só para a nossa vida, só para os nossos. E esquecemos de espalhar para a família universal. Esquecemos. Eu me lembro de um caso do Chico, que é um caso muito bonito. Foi um período, aliás, um dos períodos, porque o Chico passou por períodos profundamente desafiadores. Mas um dos períodos é quando ele vivia ainda em Pedro Leopoldo. E ele tinha um companheiro de trabalho, um irmão espiritual e irmão de sangue, José. As pessoas procuravam ele na fazenda modelo, ele mandava para o José recebia na sapataria, conversava, dava um primeiro atendimento para depois encaminhar para o grupo espírita à noite. O José, casado, tinha um filho que tinha paralisia cerebral. O que aconteceu? Repentinamente José desenganou. A esposa teve um surto, foi internada no hospital psiquiátrico. E o Chico, além do trabalho, das atividades no grupo espírita, teve que receber o sobrinho para ele cuidar. O que ele fez? Chorou. Sentou e chorou. E começou a chorar. Aí chegou Emmanuel. Por que você está chorando, Chico? O senhor não sabe. A minha cunhada está internada no hospital psiquiátrico. Mas isso não é motivo para você chorar, Chico? Como que não é motivo? Meu irmão morreu, desencarnou, minha cunhada está no hospital, eu estou cuidando do menino. Aí o irmão falou assim: ô Chico, eu estou só surpreso com uma coisa. Tem um tanto de irmã internada no hospital psiquiátrico que eu nunca vi você chorando. Agora, só porque sua cunhada foi para lá, você está chorando. Por quê? A dor Xavier é maior do que a dor Silva? A dor Xavier é maior do que a dor Alencar? É sério. E aí ele tomou um choque. Tem anos que nós temos dezenas de irmãs internadas lá, nunca vi cair uma lágrima em você. Agora que a sua cunhada foi, você vai chorar. Por quê? Porque a dor entrou dentro da sua casa. Porque quando ela estava na casa do vizinho, na rua inteira, no bairro inteiro, na cidade inteira, não tem problema. Mas quando ela entra dentro da nossa casa, aí é um problemão. Parábola dos talentos. O que Jesus contou aqui? Porque nós vamos precisar dividir os talentos. E quando eu digo dividir os talentos, estou lembrando aqui, aprendi isso tem 15 dias, né? Nós estávamos em Franca fazendo uma palestra e contamos com um grande companheiro aqui do Movimento Espírita de São Paulo, Meri Seba. Já morou aqui em São José do Rio Preto, agora está morando em Ribeirão Preto, né? E o Meri contou um caso emocionante. Ele estava fazendo uma palestra e falando sobre isso, que cada pessoa tem o seu valor, tem o seu potencial. Ele, por exemplo, era uma pessoa formada em comunicação e publicidade. Então ele tinha uma facilidade para falar, para explicar, para lidar com a divulgação. E ele estava fazendo uma palestra. Mas ele não sabe sequer plantar uma laranja. Falou: eu não sei plantar nada. Mas todo dia eu chupo 2 laranjas.
E eu peço a Deus para que não falte as pessoas que plantam a laranja, que eu preciso plantar a laranja. Quando acabou a palestra, veio um senhor lá do fundo, era um lavrador. Chegou para ele e falou assim: "Ô, senhor Meri, o senhor não preocupa não, o senhor pode continuar fazendo as palestras, porque eu planto as laranjas, eu sou agricultor. Pode deixar que eu planto as laranjas e só continua fazendo a palestra." Ele disse que ele começou a chorar, ficou emocionado. É isso. Um tem talento para plantar a laranja, o outro tem para fazer palestra. O outro, ou as outras, os outros, tem talento para fazer o café, o bolo, as tortas, as guloseimas, estão nos esperando. Alguém teve o talento para organizar isso aqui tudo, para a gente chegar aqui, encontrar tudo já no lugar e só acertar. Mas o que é a beleza da vida? É quando nós compartilhamos os talentos. Cada um oferece o que tem de melhor. Isso é multiplicação. Isso é multiplicação. É essa multiplicação que Deus quer ver. Deus quer que a gente multiplique mesmo, mas multiplique para compartilhar, não para usar só para a gente. Multiplique para compartilhar. Parábola dos talentos. Parábola do servo invigilante. Invigilante. Olha, é fácil você ficar vigilante um dia. Uma semana já é mais difícil. Um mês já é um pouquinho mais difícil. Um ano, a dificuldade vai aumentando. Ficar vigilante uma encarnação inteira é um grandioso desafio. E qual que é o problema da vigilância? Você não sabe quem vai cruzar o seu destino. Você não sabe. Amanhã você pode encontrar com uma criatura que é alguém ligada ao seu passado espiritual longínquo, e essa pessoa pode virar a sua vida de ponta cabeça, em todos os sentidos, se você não tiver vigilância. E é o que ocorre. Portanto, evolução espiritual consciente é manter-se vigilante quanto às circunstâncias e quanto às pessoas que aparecem no nosso destino. Circunstâncias. Existem propostas que nós recebemos, ou circunstâncias, que chegam na nossa vida para nos testar, para nos educar. Para nos educar. Por isso, evoluir é exercitar a capacidade de escolher. E para escolher, você precisa ter uma pauta de valores definidos. Onde estão esses valores? No Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus? Não, o Evangelho é de Deus. O Evangelho é lei moral que vigora no universo infinito. Jesus foi um mensageiro que revelou essa lei universal, mas ela não é dele. É um valor. É um valor. E
E a gente vai percebendo isso. A gente vai percebendo isso quando consegue entender uma coisa. Depois que eu comecei a cooperar, a trabalhar no hospital psiquiátrico, Hospital Espírita Psiquiátrico, André Luiz, em Belo Horizonte. E aí você vai vendo os pacientes que chegam. E comecei a conversar com o médico psiquiatra espírita. Aí você vê uma pessoa chegando no hospital surtada, completamente enlouquecida. E eu ficava sem entender. O que leva uma senhora distinta, uma pessoa educada, que teve uma formação familiar, que às vezes vem de uma família da alta sociedade, o que leva uma criatura dessa completamente enlouquecida com o hospital psiquiátrico? A gente fica sem entender. E aí o paciente entra no hospital, começa o tratamento espiritual e psiquiátrico, o médico vai diagnosticando, encontra o diagnóstico. Médico espírita, né? Que olha para o espírito imortal, não fica olhando só para a célula do cérebro, né? Porque médico que olha só para a célula dá só remédio. Médico que olha para o espírito trata a alma. Qual que é o caso dessa senhora? Ódio. Eu falei, o quê? Ódio? Ódio. Meu Deus, mas eu não sabia que ódio enlouquecia, não. Muito mais do que você pensa. Ódio de quem? Do marido. Por que trocou ela por uma de 25? Esse é o diagnóstico. Mas o que o senhor vai fazer, doutor? Por enquanto, dá remédio para ela acalmar. Porque o tratamento definitivo é perdão. Eu confesso que foi uma grande lição para mim. Porque às vezes eu viajava por esse Brasil aí, ia fazer palestra, chegava com um novo testamento. Aí tinha um companheiro espírita que virava para mim e falava assim: você parece meio pastor, né? Eu não sabia se você estava me ofendendo ou elogiando, mas obrigado. Porque fica só falando de evangelho. Evangelho, tem uma coisa nova, não? Aí eu acho que ele deve ter pensado que eu surtei na hora. Porque eu fiquei assim com aquele olhar vago, porque eu fiquei lembrando da senhora que está internada lá em Belo Horizonte, porque não conseguiu perdoar. O que eu vou oferecer para ela? O quê? Vamos falar de disco voador com ela, quem sabe ela melhora. Vamos falar. Vamos falar de um tema esotérico, uma novidade, que vai curar o ódio dela. Vai. Então sabe o que nós fizemos?
criamos uma dinâmica no hospital psiquiátrico, que não adianta você fazer palestra para doente mental, a não ser que você seja um também, porque não te escutam. Uma hora dessa aqui eu já tinha saído, acabou. Então nós vamos encontrar, como é que eu vou ensinar evangelho para quem está internado no hospital? Então nós começamos a criar dinâmicas de grupo e trabalhos com argila e trabalhos manuais voltados para o evangelho. A pessoa fica coisas assim. Tem uns que não conseguem, ele não consegue colocar comida. Tem doente psiquiátrico, ele não consegue se servir. Se você colocar assim, arroz, feijão, alface e carne, ele não consegue escolher. Ele fica parado. O que foi, meu? Sabe por que ele está parado? Ele não consegue decidir o que ele vai colocar primeiro. Sabe qual que é a terapia para ele? É o médico vir aqui e começar a ensinar ele a pegar o arroz. Não, você pode pegar qualquer um primeiro, não tem problema não. Então nós começamos a criar dinâmica assim, pegava o sujeito e falava, vamos montar aqui uma manjedoura? Aí ele fazia um ninhozinho, uma manjedoura. Mas tem Jesus aqui. Nasceu na manjedoura. Nasceu. Nasceu. Ele já começava a pensar. Perdão. Sabe o que aconteceu? A direção do hospital chamou todos os médicos para uma reunião. Os médicos psiquiatras que não eram espíritas queriam saber por que os doentes que participavam da terapia de evangelho não precisavam tomar remédio à noite para dormir. O doente psiquiátrico que participava dessas dinâmicas de evangelho dormia sem remédio. E o outro que não participava tinha que ser sedado para dormir. Por que, gente? Por que será? Por que será? Porque o nosso problema não é de inteligência. Ninguém sofre porque não consegue somar 2 mais 2. Você já viu alguém angustiado? Falou, meu amigo, por que você está angustiado? Estou muito deprimido, estou tomando antidepressivo, que eu estou com essa equação aqui, ó, raiz quadrada de seno θ sobre cosseno de x, e eu não estou conseguindo resolver, eu estou tomando antidepressivo por causa disso aqui. É por isso que as pessoas adoecem? Não. Sabe por que a gente adoece? Por causa dos nossos relacionamentos. Você fica bem ou mal por causa do seu coração. Então o que te leva para cima, o que te afunda é seu coração. É isso. É isso. Por isso que evangelho é isso aí. Evangelho é isso. É isso. Peguem depois o livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Capítulo intitulado Humildade. Eu vou resumir. Eu vou espremer o suco e dar só o caldo. Depois vocês leem lá para ver qual que é a laranja de onde eu tirei o suco. Sabe o que o Emmanuel fala? Orgulho faz você desenvolver câncer. Pessoas prepotentes, pessoas que têm dificuldade de seguir regras,
pessoas que têm dificuldade de obedecer, pessoas voluntariosas, que gostam que tudo seja do jeito dela, é um forte candidato a desenvolver câncer. É uma das causas. Está lá no livro Pensamento e Vida. E infelizmente, eu estou com um caso assim na família. E as pessoas acham que quando a gente vem falar de evangelho, eu vim aqui fazer pregação de pastor. Não. Não. Jesus é médico das almas. O médico das almas. Médico das almas. Nós tivemos um caso, agora vou citar um caso que vocês conhecem, né? Sem crítica, pelo amor de Deus, vamos vibrar por essa criatura, vamos fazer prece por ela, porque está num processo complicadíssimo. O goleiro Bruno, daqui de São Paulo, não é? É do Rio. Estamos jogando lá. Goleiro Bruno. O rapaz começa a entrar no fórum, dá crise de desmaio, começa a passar mal mesmo. E vou dizer para vocês, porque isso está lá no livro No Mundo Maior de André Luiz, ele vai enlouquecer. Lá no livro No Mundo Maior, André Luiz descreve um caso. Se você é um espírito muito inferior, você mata, comete assassinatos, sem problema nenhum. Mas se você já é um espírito mais sensível e você comete um erro desse, a tua consciência entra em convulsão. É o que está acontecendo com esse rapaz. Está em convulsão. Por isso, meus amigos, os terremotos, os maremotos, os tremores de terra vão acontecer dentro de nós. Já está acontecendo. Vocês não estão vendo os terremotos acontecerem? Famílias sendo destruídas. O aumento do consumo de antidepressivo. O aumento do número de suicídios. A quantidade de jovens universitários aqui em São Paulo, São José do Rio Preto, usuários de droga. Muitos tendo que parar o curso para ser internados. Isso já é terremoto. Isso já é sermão profético. Já está acontecendo. Quando a terra começar a tremer mesmo, é fichinha, isso aí é o menor dos problemas. Porque os cataclismos morais que estão invadindo o mundo são muito mais graves. Muito mais graves. É triste você ver, como eu presenciei, um companheiro com doutorado surtando. Trabalhador espírita, tem doutorado fora do país, sendo internado no hospital psiquiátrico. E você tem que conduzir o amigo, com o coração apertado. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Virgem louca, não iluminou
eliminou o próprio coração. Não eliminou o próprio coração. Então, eu gostaria de dizer que nós precisamos agora de vigilância. E nós gostaríamos de encerrar esse estudo trazendo aqui alguns sinais de alerta. Se você estiver nessa situação, acabando aqui a reunião, água fluidificada, passe toda semana, culto no lar todo dia e prece. E eu não estou brincando. Então vamos lá. Sinais de alerta. Se você ultimamente está sofrendo algumas crises, pequenininhas ou grandes, de tristeza, alerta. Está triste hoje, aí amanhã, sem motivo nenhum, começa a dar aquela tristeza em você, depois de amanhã, dá aquela tristeza, a tristeza, toda hora vem uma tristeza em você, sinal de alerta. Procura socorro. Porque é claro que isso aí, num grau máximo, gera uma depressão. Sinal de alerta. Inconformação. Ela começa assim: coloca a mesa, você fala, arroz com cenoura? Tem que ter feito arroz branco. Aí você sai, nossa, mas que trânsito. Aí começa aquela coisa, vai crescendo em você, uma inconformação. Com o salário, onde você mora, com quem você mora. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo e vira grave. Inconformação. Agitação. Mas fica ansioso. Mas fica ansioso. Pode parecer brincadeira, mas pelo menos eu não sei se está acontecendo aqui em Rio Preto ou na região, mas em Belo Horizonte o que tem de gente com toque, com síndrome do pânico, é assustador. Dá para entrar em pânico. Eu estou presenciando jovens de mocidade com 18 anos com síndrome do pânico. Uma agitação. Medo. Outro dia me procurou uma moça, ela falou, 18 anos. E falou assim, eu acho que eu estou desenvolvendo síndrome do pânico. Eu falei, o que foi, meu filho? Não é possível, você tem 18 anos. Pânico de quê? Não, fico com medo do risco de sair na rua. Não tem problema não, o máximo que pode acontecer é você desenganar. Fica calma. Pode sair. E vou te dizer, você ficando em casa ou saindo, você vai desenganar. Eu não estou te desejando isso, mas vai. Sai. Ela olhou. É que eu fico insegura. Eu falei, minha vida, você já viu segurança na vida? Qual segurança que nós temos? Você vai morrer.
você vai desencarnar, gente. Eu tenho uma segurança porque eu coloquei uma quantia no banco, eu apliquei o dinheiro, eu tenho minha esposa, meu marido fiel, né? Aí você desencarna, e aí? Acaba com o dinheiro do banco, né? E aí? Qual a segurança que nós temos na vida? Estar encarnado é caminhar numa corda bamba. Então o segredo é andar com fé em Deus, com confiança e seguir. Se desencarnar, desencarnou. Você não pode provocar sua desencarnação, aí é outra história. Aí é suicídio. Mas se você está caminhando de forma prudente, desencarnou, paciência, encarna de novo. Não. Então isso aqui é complicado, hein? Agitação, medo. Agitação, medo. Tristeza, fome, agitação, medo. Outra coisa, cólera. Olha, ele fica nervoso com tudo. Nossa, essa chave não entra. Começa a ficar agitado. Aí ele chega no serviço, quem que arredou isso aqui? Isso fica agitado. E ele começa a espalhar agitação no ambiente todo. Se você não tomar cuidado, ele te agita. Eu lembro que certa vez estava voltando de uma palestra para ir no aeroporto. E aí a fila começou a andar a cada hora. Então de hora em hora um andava. Já tinha 2 horas e meia que estava na fila, aí uma dona surtou. Ela ficou levando. Aí ela chamou a atendente, já começou a discutir, eu vi a hora que ela ia pular, e não sei quem, começou a agitar todo mundo.